Assim, hoje as pessoas conseguem entender melhor que eu sou comediante. Sim. Então, automaticamente eu tenho que fazer piadas nos dias bons e nos dias ruins. Só que nos dias ruins, obviamente, a gente tá muito mais retraído, muito mais fechado. Então, fica mais difícil da pessoa entender que eu tô fazendo piada justamente pra gente tentar passar. Porque a piada é isso, né? Descende do bobo da corte, né? Sim. Desde a época em que o rei chamava um cara pra poder brincar com o reino, essa era a ideia. Porque ninguém poderia brincar com o reino. Ah, o rei é gordo. Ah, o rei não toma banho. Isso não podia acontecer. Sim. Então, o bobo da cortava corte... a cabeça. Exatamente. Então, ele era o cara licenciado pra fazer isso, digamos assim. E o meu trabalho é esse, cara. É fazer piada. A gente tentar passar por esse momento terrível que tá acontecendo de um jeito mais leve. Claro, e o que é mais engraçado e bizarro ao mesmo tempo é porque as pessoas estão acostumadas com programas esportivos de uma forma mais, né, mais séria. Sim. E o Bola nas Costas é livre de tudo isso, né, cara? Tem essa levada, porque o Bola nas Costas é o papo do bar, é o papo pós-futset. Isso. Depois do society, senta ali, vamos tirar uma reada do cara que errou todas. Isso. Cara, e tu trouxe isso com maestria pro Bola nas Costas, porque realmente tu é um humorista. Tu não é um jornalista esportivo. Não, de forma alguma. Até a gente vai acabar conversando sobre a minha carreira aqui, né? Claro. Mas eu sou comediante stand-up, né? É a minha profissão, né? Eu sou do palco. E a partir do momento que eu comecei a fazer coisas do Inter, muita gente falou assim, até os jogadores, né? Eu tive o contato com o Edenilson, com uma rapaziada, e eles tinham isso na cabeça. O Edenilson é um querido, cara. Cara, é demais, cara. Foi muito engraçado. Essa história, te liga, Júlio? Essa história foi muito engraçada. Eu fui abrir o show do Thiago Ventura no Porto Alegre Comedy Club. E até então eu não conheci o Edenilson pessoalmente. E aí, como a galera tá me conhecendo por causa do vídeo do Inter, muitas vezes eu entro no palco fazendo piada sobre. Claro. E aí, nesse dia, eu inventei de começar o show falando assim, e aí, gente, o Edenilson, aquele cu de cachorro. E adivinha quem tava na plateia? Sério? Edenilson. E tu não sabia que ele tava? Não fazia ideia. E fiz um monte de piada, a galera adorou. E aí, cara, o que acontece? No pós-show, normalmente acontece, as pessoas querem bater foto. E o Edenilson, obviamente, foi no camarim, porque já conhecia o Ventura, já tinha conversado com o Ventura. E aí, cara, quando ele entrou no camarim e me viu, velho, ele tava assim sorrindo, ele me viu, fechou a cara. E aí eu, pra tentar quebrar o clima, falei assim, e aí, o que aconteceu? Viu o Potker? E aí melhorou já o clima, ele deu risada, todo mundo deu risada, foi pronto, tiramos o clima necessário, entendeu? Mas foi legal, ele foi super querido comigo, eu expliquei pra ele, cara, eu sou comediante, não sou jornalista, então, tipo assim, tudo que eu falo é só piada mesmo, e se de alguma maneira vocês quiserem conversar comigo, eu tô super aberto, porque na real minha parada sempre foi fazer piada, sempre foi muito aberto, sempre foi muito de boa, então se tu achar alguma coisa errada, pode trocar ideia comigo, e ele foi muito querido, a mulher dele também entendeu melhor, e aí a partir desse momento eles começaram em outros shows, me viram de novo, a gente trocou ideia todas as vezes que a gente se viu lá, e ele entendeu que a minha parada era comédia, tanto é que depois eu fiquei sabendo também que os guris comentam algumas coisas sobre as piadas que eu faço, e eles entendem, não, o Gil ele faz a dele, tá fazendo piada, obviamente às vezes eu sou o alvo da piada, mas... Cara, mas é bacana, é interessante, o Edenilson, eu conheci ele me mandando uma mensagem um dia do nada, tocou meu telefone, e eu vi uma mensagem dele dando um rolê, cara, com o filho dele entregando cobertor de noite. Demais. E aí ele falou, cara, tô aí super contigo pra qualquer ação dos cozinheiros do bem. E, é um cara que com certeza é flexível e entende. Mano. Mas, cara, eu acho que muitas vezes é muito pela pilha de quem tá na volta, assim, de tipo... crucificar o cara porque o cara tá fazendo humor, velho. E tem que levar pra esse lado que é só uma brincadeira. Acho que foi isso que o Bola nas Costas conseguiu fazer com excelência. Eu acredito que quando eles me chamaram, né, quando eu tive essa oportunidade de entrar pra Atlântida, a ideia deles era, eles sabiam já que eu era comediante, roteirista, enfim, que eu sou ator e tal. Sim. Então eles já sabiam que a minha contribuição lá era outra. Tanto é que eu ainda sofro uma certa restrição, digamos assim, por parte das pessoas, porque elas estão realmente acostumadas com sala de redação, por exemplo. Sim. Que é o grande programa jornalístico de esporte do Rio Grande do Sul. Então as pessoas ainda têm, por que o Gil vai lá e faz piada ao invés de falar um negócio? Porque é o meu trabalho, irmão. Sim. E eu não vou lá, que nem a gente tava conversando agora nos bastidores. Pô, como é que tá sendo pra te trabalhar no Bola? Pra mim tá sendo uma puta experiência, porque agora eu tô vendo um outro lado. Claro. Que é o lado do jornalismo, que é o lado da comunicação, da entrega de informação. E aí eu aprendi um monte de coisa, só que ao mesmo tempo eu não perco a minha essência, que é comédia. Então os caras estão lá falando sério, o Bajé tá falando sério, o Adams tá falando sério, e eu venho lá e faço uma piada como eu fiz aqui no início. Mas o lance é o free mic também, né? Porque tu é o cara do stand-up, tu vem do stand-up, mas tu roteiriza 100% do teu stand-up? Não.
É que, na verdade, o stand-up tem várias escolas, né? Sim. E uma das que eu trabalho, que eu gosto, é o do Flow, que a gente chama. Sim. Que é quando tu tem... o Murilo Couto faz isso. Sim, pra mim é um dos melhores do Brasil fazendo isso. Excelência, eu também acho. É o cara mais top. Mas eu tento estudar muito, né? A galera até acha que a gente que é comediante, a gente só é engraçado, né? A gente só nasceu, tua mãe falou, que cara que tem cara de palhaço, e aí tu vira comediante. Obrigado, mãe, valeu. Só que assina o contrato. É importante, né, tu ser um cara engraçado, que nem eu digo, né, eu fiz um trabalho muitos anos dentro da cena da comédia no Rio Grande do Sul, e acho que foi por isso que eu consegui me estruturar tão rápido, né, tão rápido em partes, né, porque eu tenho 7 anos de comédia, né. Sim. Mas muito cedo eu comecei a trabalhar e o mercado tava muito aberto, e eu acabei aproveitando as chances que foram aparecendo pra mim, mas no geral eu estudei muito pra isso, e essa técnica de stand-up que eu gosto, que é a do Flow, a gente basicamente trabalha a ideia dela, ou seja, a gente tem uma piada que a premissa é, por exemplo, que nem eu falo que eu tenho cara de criança. Uhum. E aí a gente trabalha dentro dessa premissa alguns pontos, né, os clímax da história. Então a gente sabe que tem 3 pontos que eu sei que são risados, e o resto eu vou descobrindo no palco. Os americanos fazem muito isso. Muito isso. O Charlie Sheen vem dessa... toda essa galera aí. E é que também a comédia nos Estados Unidos tem mais de 100 anos, né? Sim. Então a chance deles terem explorado os outros lados da comédia stand-up é muito maior, né? E com profissionalismo, com excelência. E a gente aqui eu não digo que é recém, né? Mas é 15 anos de comédia. Cara, cada lugar também traz as suas, né, peculiaridades. Exatamente. Cara, quem é referência pra ti, assim, no cenário internacional, no stand-up? Cara, internacional... Quem são os teus grandes ídolos no stand-up? Internacional, eu diria Dave Chappelle, que eu acho que é demais. É o melhor que nós temos hoje, né? Tanto é que ele ganhou o prêmio Mark, enfim, esqueci o nome agora. Não mas sei também. É um cara muito... Até no Netflix, aconselho as pessoas assistirem. E Louis C.K. também. Esses dois caras, assim, eu sei que são vertentes... Até que os dois falam de assuntos mais difíceis, assim, mas acho que o Louis C.K. vai pra uma outra pegada, assim. Mas eu gosto muito dos dois. Eu acho que o Louis C.K. foi o primeiro cara que eu assisti e falei, caralho, o maluco tá falando uns bagulho bizarro. E tá engraçadíssimo, exatamente, sabe? Tipo, uns assuntos que... Porque na comédia é muito democrática, então a pessoa às vezes tem vontade de falar sobre pênis, sobre, sei lá, peido, e não tem problema. Só que esse cara fala sobre aborto, fala sobre Jesus, ele tem um especial no Netflix que no Netflix é genial, 2017, por favor, assistam. Gil, mas eu não acho engraçado comédia com legenda. Tu te acostuma, eu também não gostava, aprendi a gostar. Cara, eu acho que o barato é tu tentar entender a realidade dos caras. Isso, é outra cultura, né? Exatamente. E o Louis C.K. pra mim é um cara que, nesse especial 2017, ele fala sobre os cristãos venceram. Que ano que é agora? 2021, né? Vencemos. Mas só que quem venceu foi os cristãos, porque na realidade não é possível que antes de Cristo os caras falam que ano que é agora. Acho que é -2. Exatamente. Não existe isso. Não, venceram. E aí, a ideia do raciocínio cômico, pra mim, foi incrível, assim. Aí, óbvio, né, tem muito mais piadas que agora eu não consigo recordar. Mas é um cara que trabalha num assunto muito delicado, porque hoje em dia tu falar de futebol, tu falar de religião, política. é sempre muito complicado. E o cara aborda um tema difícil com piadas ótimas, assim, sabe? E nacional? Quem são as suas referências? Cara, nacional não tem como fugir do Ventura, né? Porque eu tenho uma história muito legal com o Ventura. O Ventura, ele sabe disso. Pra mim é um meu padrinho, assim, né? Ele e o Afonso, né? São as minhas duas referências. O Nando também, porque o Nando foi um dos primeiros stand-uppers que eu vi ao vivo, presencial. E aí é muito diferente, né? Eu recebo muitos relatos, né? Por ter viajado muitos lugares do Brasil, eu acabo conhecendo muita gente que é fã de stand-up. Claro. E tem gente que é fã de stand-up, Júlio. Fã que precisa. É tipo, a base da venda tá na necessidade e no desejo. Sim. Cara, tem procura. gente. O cara tem procura. Exatamente. E aí tem gente que é a necessidade, porque a comédia ela acaba te despertando algumas coisas dentro do teu cérebro que te dão sensações interessantes. E essa pessoa acaba ficando viciada. Então essa galera me passa muito feedback do que tá pensando e tal.